a todos e todas. Eu vou ficar de costas para vocês, tá? Mas é para aparecer aqui no vídeo. Nosso último dia aqui de semana acadêmica dos cursos da Química. Para a fala de hoje, né, a gente convidou Marcelo Galto, tá? Está já a postos aí. Ele é doutorando em bioenergia do programa interinstitucional USP, Unesp e Unicamp, graduado em Química Industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008, pós-graduado em Engenharia do Petróleo pela Faculdade Tecnológica de Caxias do Sul, 2019, e com MBA em Negócios de Petróleo, Gás e Energia pela Universidade Veiga de Almeida, 2014. Possui experiência docente nas áreas de processos industriais, operações unitárias e corrosão ministradas em curso técnico em Química. Autor de livros, capítulos e artigos sobre a área de óleo e gás. Colunista de mídias especializadas em óleo e gás, agência IPBR, Brasil Energia e Clube Petro. Trabalha atualmente como analista de inteligência de mercado da Petrobras. Então, primeiramente, Marcelo, eu quero agradecer a disponibilidade, tá, para fazer essa fala e deixo você bem à vontade aí, então, né, para que conduza da maneira que achar melhor. Tá ótimo, gente. Muito obrigado aí pela apresentação. Fico feliz em poder dividir com vocês um pouquinho aí dessa noite de sexta-feira, né, dessa semana acadêmica que vocês tiveram. Vou trazer um pouquinho de conhecimento aí de algo que a gente está construindo na Petrobras, em relação a biorefino, em relação à transição energética, que é um tema que está cada vez mais forte, né? Eu, quando estava sentado na cadeira de vocês, aí, já se passaram 20 anos, quando eu fiz meu curso técnico e minha graduação na sequência, a gente falava de fontes alternativas, de novas energias, mas hoje esse negócio, ele ganhou muita força, né? A gente precisa fazer a transição energética. Então, eu vou trazer para vocês aqui hoje alguns temas voltados à transição energética. Espero que a gente consiga aí ter um bom proveito, tá? Vou colocar em tela a minha apresentação e a gente já começa, então, a falar. E vou precisar só de um feedback aí de vocês se está tudo certo, se já está em tela. Tá tudo ok. Eu vou desligar a nossa câmera aqui, tá, Marcelo? E aí fica você e a tela aí aparecendo. Tá tudo certo. Tá legal, gente. Então, eu me chamo Marcelo Galto, eu trabalho na Petrobras já há 12 anos. Hoje estou na área de inteligência de mercado e planejamento de marketing e trouxe uma apresentação aqui para falar do fóssil ao renovável, as sinergias para uma transição sustentável. Eu queria começar falando um pouco de história, para vocês entenderem, né, de onde é que a gente saiu e para onde é que a gente está indo. Essa foto da esquerda é da cidade de Nova York, aí, isso lá já no final do século XIX para início do século XX. O meio de transporte era tração animal, né? Eram carruagens com cavalos, né? Ou bicicleta, ou andar a pé, né? Então era o que a gente tinha, mas tradicionalmente era tração animal, e isso causava uma série de problemas, né? Vocês imaginam uma grande cidade que você tem carroça e carruagem passando de um lado para o outro com animais fazendo xixi e cocô aqui, para ser, né, simplório no linguajar, né? Isso fazia com que houvesse um problema de saúde pública associado às fezes e à urina, né, dos animais. Então, tem relatos históricos que mostram que essas cidades sofriam com um problema de saúde pública associado a esse tipo de transporte. A gente tinha também aqui na foto da esquerda, ó, não sei se sabe o que é isso, uma lamparina. Antes da energia elétrica, né, existir, se iluminava os postes das capitais com óleo, combustível, né, botava numa lamparina e ateava fogo. Então, no entardecer, alguém tinha que ir lá atear fogo, né, acender a lamparina, e assim era aceso o poste, né, de iluminação.
antes da energia elétrica. Esse óleo, originalmente, ele na literatura mostra que foi muito utilizado o óleo de baleia, né? Então existia um problema grave associado à mortandade de baleias para a retirada da gordura para fazer, né, o óleo da baleia para iluminar as lamparinas. Obviamente poderia ter outros tipos de materiais oleosos e graxosos que serviam para isso, mas o mais utilizado era óleo de baleia, então a gente tinha um problema associado a isso, e de alguma forma a indústria do petróleo, quando nasceu, ela mitigou esses problemas. A invenção do veículo, que é o primeiro veículo, né, que é o Ford T, o primeiro automóvel produzido em larga escala, ele eliminou aquele problema que eu comentei a respeito das cidades terem as carruagens e muitas fezes, né, de animais e muita urina, que causavam problemas de saúde. Então, a gente tem aí o automóvel, por incrível que pareça, ele veio para resolver um problema de saúde pública. E a gente está vendo que hoje a história, né, o automóvel que um dia veio resolver um problema de saúde pública, hoje talvez esteja causando, né, um outro problema. Essa foto aqui é bastante icônica, eu trago ela na apresentação porque esse camarada da foto, ele é ninguém menos que Thomas Edison, o inventor da lâmpada e um dos grandes empreendedores, empresários da época, que duelaram ali com Tesla, né? O Tesla original lá da corrente alternada e o Edison brigando por corrente contínua, tem uma questão aqui das correntes, mas é uma foto icônica porque Thomas Edison, ele foi um empresário da área de energia, né, muito voltado à energia elétrica. A empresa General Electric, né, fundada por ele, até hoje existe a General Electric, a GE, e ele tinha um carro elétrico. Isso lá em 1910, 1911, 1912, né? A literatura não é muito precisa na data, mas ele tinha esse veículo aí da Detroit Electric, era basicamente uma carcaça de carruagem que transformada num carro, os primeiros veículos foram assim, e esse veículo é um veículo elétrico, ou seja, veículo elétrico não é uma novidade, né? Quando a energia elétrica começou, a gente imaginava que pudesse ter uma crise associada à indústria nascente do petróleo, que a energia elétrica já pudesse, né, os veículos elétricos pudessem colocar em xeque já a indústria de óleo e gás. E naquele período, obviamente, o veículo elétrico tinha muitos problemas, ele ainda tem, né, alguns problemas, mas imagina isso em 1910, né, um veículo elétrico em 1910, com a estrutura elétrica que existia naquela época, com tecnologia de bateria que existia naquela época, com tecnologia de veículos que existia na época, né, então era muito difícil a situação. As baterias tinham carga curta, eram baterias de cobre, então era muito difícil de conseguir. O petróleo acabou se estabelecendo, o custo do cobre, do níquel, de metais que iam na bateria explodiu, e a gente sabe como é que foi o curso da história, né? O carro elétrico ficou abandonado ao longo do tempo, e curiosamente essa empresa hoje, a Detroit Electric, obviamente ela deixou de existir, mas alguém resgatou a marca e hoje ela vende carros elétricos de altíssimo nível, assim, a gente está falando de praticamente comparável a Ferraris, né? São carros de altíssimo gabarito, assim, os carros elétricos que a Detroit Electric vende, um resgate, né, dessa marca aí, e algo interessante, ou seja, o carro elétrico voltou, e eu diria que ele coloca a indústria de óleo e gás em xeque pela segunda vez na história, né? Ele já colocou lá atrás, a indústria se estabeleceu e novamente a gente está aqui. Quando a gente pega a primeira empresa de petróleo em 1870, da família Rockefeller lá nos Estados Unidos, a Standard Oil. Standard Oil foi uma empresa pioneira, a maior, e dela derivaram algumas grandes companhias como a Exxon, a Texaco, a Chevron, são empresas que nasceram em berço americano, mas da Standard Oil, por exemplo, a Exxon e a Chevron são empresas derivadas diretamente dela, né? Então, é uma empresa com mais de, vamos dizer assim, é uma indústria com mais de 150 anos, a gente está falando da indústria do petróleo. Quando a gente olha para a indústria automobilística também, uma indústria mais do que centenária, né? O primeiro carro elétrico, ali, o Ford T, o primeiro veículo em massa, na verdade, né, produzindo em massa, foi o Ford T em 1908,
Obviamente tinham muitos protótipos antes disso, né? Mas aquela data que ficou marcada na história foi a produção do Ford T em larga escala. E a gente tem hoje um marco dentro dessa linha, que é o Acordo de Paris, mostrando, olha, a gente precisa fazer diferente daqui para frente. E em 2050, muitos miram o chamado Net Zero, né, que seria uma emissão líquida de carbono zero. Por quê, né? Por que a gente está falando de Acordo de Paris, do Net Zero? A gente sabe que tem um problema acontecendo aí, tem bastante evidência científica falando de derretimento das calotas polares. Muita gente vai dizer, mas isso não é novidade, já aconteceu mais de uma vez no planeta, possivelmente nos ciclos, né? O planeta é bastante antigo, a existência humana que é muito recente. Aqui no centro tem o gráfico da concentração do dióxido de carbono medido pela NASA, ou seja, a curva dos últimos aí 200 mil anos, ela está muito alta em relação a esses 200 mil anos. Claro que a gente está olhando num período que, perto do período do planeta, ele é pequeno, né? A gente já teve concentrações de CO2 mais altas na atmosfera há milhões de anos atrás, mas a gente mal tinha vida, né, terrestre. Então, assim, não se sabe muito o efeito dessa concentração de CO2 a longo prazo, mas se estima que esse efeito estufa causado pela maior concentração de CO2 está levando a mudanças de clima e a problemas associados a muitas nações aí que vão ter graves problemas, que talvez até sumam do mapa, né, por ficar embaixo d'água. E pensando nisso, se criou o Acordo de Paris, que é uma forma de vamos acordar todo mundo aqui algumas regras e algumas metas para que a gente consiga limitar o aumento da temperatura terrestre até, no máximo, 1,5 graus, né, no nosso horizonte 2050, e se busca, então, uma transição no mercado de energia que contribua para isso. Só que o desafio, ele é gigantesco, quando a gente olha aqui, né, o que vocês estão vendo em cinza, claro, cinza mais escuro e a barra preta é carvão, óleo e gás. É a maior parte hoje da energia, ainda hoje, né? A faixa laranja é energia nuclear, a faixa azul é energia né, de hidroelétricas, e as renováveis, como eólica, solar, biomassa, geotérmica, elas são essa faixinha verde lá em cima, ó, que começou a crescer, né? Tá crescendo de forma exponencial, mas ela ainda é pouco, perto do esforço que a gente tem que fazer para mudar a matriz. Quando a gente soma hoje hidro e renováveis, que é a faixinha azul com a verde, dá em torno de 13,5%. Isso significa que o restante aí, dessa conta que a gente tem que fechar, 86,5%, é fóssil. Né? Então, é carbono que a gente está emitindo para a atmosfera. E tem uma questão que é difícil na transição, é que eu tenho que fazer a transição e, ao mesmo tempo, eu tenho que garantir segurança na energia, ou seja, não posso deixar faltar energia. Não posso abandonar do dia para a noite carvão, óleo e gás, porque senão falta energia. Eu não tenho ainda escala nas renováveis e para fazer essa mudança, simplesmente desligando o botão de uma refinaria, simplesmente parando uma máquina que está numa mina de carvão, porque vai faltar energia. Então, eu tenho que associar a transição energética com segurança energética. E a gente vê que carbono, a emissão de carbono, CO2, ele vai ser valor, né? Ele vai ter valor no futuro, essa questão de crédito de carbono, né? Quanto vale mitigar 1 tonelada de CO2 na atmosfera? Então, sabe-se que carbono vai ser não só valor, mas ele vai ser fator crucial de competitividade, né, na transição energética. Então, ter um desempenho ou um ativo de menor pegada de carbono vai ser cada vez mais necessário para ser competitivo e para trazer valor na sociedade que a gente está vivendo. E nos cenários que a gente olha, assim, vocês devem acompanhar, né? Quanto é que chegou o pico do petróleo? A gente ainda não chegou efetivamente no pico de consumo de petróleo, mas tem algumas curvas e alguns cenários aqui. Eu trouxe dois, o da BP, um Outlook bem famoso, que tem 3 curvas mostrando aí um cenário de transição mais lento, que é a curva mais de cima, é esse verde clarinho, ou uma transição mais acelerada, que é essa laranja, ou o net zero mesmo, que é a linha azul.
mesmo no net zero, eu observo que não é zero, efetivamente, de produção de óleo e gás. Eu terei uma produção bastante reduzida, né, sairia ali na curva azul de 100 para 20 alguma coisa, ali 22, 23 milhões de barris por dia, é uma redução muito significativa, mas ela não é zero, né? Então, mesmo no cenário aqui da Agência Internacional de Energia à direita, quando a gente olha o que a gente tem hoje, o que vai ter, eles também estimam que no cenário mais arrojado, mais agressivo que a gente tem, 25% ainda da produção atual de petróleo será mantida. E a mensagem é, o net zero que a gente fala tanto não significa óleo zero, ele é diferente de óleo zero, ou seja, eu ainda vou ter produção de petróleo, né? Menor, mas eu ainda vou ter produção de petróleo. E a gente precisa de ter um balanço líquido zero, ou seja, o que eu estou emitindo eu tenho que ter uma forma de mitigar, se eu tiver tecnologia no futuro para mitigar, talvez eu tenha até a produção de petróleo ainda maior, né? Petróleo, carvão e gás. Se eu conseguir fazer captura de carbono, por exemplo, na atmosfera, de forma competitiva e tecnologicamente falando, a gente ainda não tem maturidade, né? Há um custo acessível para isso. E na Petrobras a visão é que a gente tem que ter dupla resiliência, a gente chama, ou seja, tem que ser resiliente a um baixo preço de petróleo, naquele cenário que o consumo vai reduzir, para você sobreviver, você tem que ser competitivo em preço. E também tem que ter um petróleo com a menor pegada de carbono possível. E pode soar estranho para vocês eu falar, né, mas petróleo com menor pegada de carbono, produzir petróleo emite carbono para a produção dele. Então, se a gente tiver uma produção descarbonizada, a produção do óleo em si, nas plataformas, nas refinarias, na minha rede de distribuição, se eu conseguir descarbonizar essa cadeia, eu tenho uma menor pegada, ou seja, eu tenho um petróleo de baixo carbono, e o petróleo do pré-sal no Brasil, ele é bastante competitivo, né? Ele normalmente tem uma redução aí na sua produção de 40% em relação, ele emite menos carbono do que outros países aí que produzem petróleo mundo afora. Então a gente já é muito competitivo e sabe que isso vai cada vez ficar mais difícil em um mercado mais agudo para a gente atuar. Então a gente tem que ter essa dupla resiliência. Tem uma série de informações desse posicionamento da Petrobras no caderno de mudança de clima da empresa, botar ali, caderno de mudança de clima Petrobras, no Google, esse caderno vem, ele fala das métricas, das nossas emissões de carbono hoje nas nossas operações, isso é transparente, a gente é premiado, inclusive, por transparência em relação ao quanto a gente, de fato, emite de carbono nas nossas emissões, e a gente está trabalhando muito fortemente para reduzir essa pegada de carbono nos processos. Os focos que a gente tem no plano estratégico da Petrobras hoje é melhorar a eficiência energética, ou seja, fazer mais com menos energia, né, ou manter a produção consumindo menos energia. Captura de carbono, a Petrobras também tem projetos aí bastante avançados que fazem captura, por exemplo, o CO2 que vem lá do poço de petróleo, em vez de jogar para a atmosfera, a gente reinjeta esse CO2 na reserva, na jazida, né, novamente. Então tem uma separação aí submarina do CO2, ele nem vai para a plataforma, a gente consegue fazer isso hoje na boca do poço, como diz, né, embaixo da lâmina d'água, lá 2.000 metros de lâmina d'água, a gente tem separadores de CO2, reinjetando eles de volta, né. E também tem uma meta de redução de emissões de metano, não sei se você sabe, mas o metano, ele é quase 30 vezes pior para efeito estufa do que o CO2, propriamente dito. Então, cada molécula de metano que você deixa de emitir na atmosfera é como se tivesse deixado de emitir 30 moléculas de CO2 equivalente, né? Então, isso é muito significativo, então tem um trabalho muito grande para a redução das emissões fugitivas de metano. A gente está focando também em combustíveis com conteúdo renovável, então diesel com conteúdo renovável, jet de aviação com conteúdo renovável, bunker para navio com conteúdo renovável. Tem iniciativas, a gente também tem parcerias com outras empresas de óleo e gás, buscando alternativas de descarbonização. Então, esses hoje são os focos da empresa. E olhando os investimentos que a Petrobras faz em descarbonização, não são pequenos, né? É uma empresa de petróleo que investe significativamente em descarbonização. Então, tem descarbonização das operações, lembra que eu falei para vocês que produzir petróleo emite carbono.
Então, a gente está tentando descarbonizar as nossas operações, tem uma meta aí, olhando para aquele horizonte do Acordo de Paris 2050, de, quem sabe, chegar lá junto, descarbonizado, ao mesmo tempo que a sociedade exige a descarbonização dos seus processos e produtos. A gente tem um fundo de descarbonização para custeando alguns projetos que não sairiam do papel normalmente, mas a gente enxerga que carbono é valor. Tem separação de CO2 que reinjeta no poço, flare, a tocha de segurança que queima nas refinarias também, a gente está evitando ao máximo a queima de gás em flare. Então, a própria detecção de carbono para evitar, de metano, para evitar que esse metano fugitivo vá para a atmosfera. Tem plataformas de petróleo que tem projetos aí pensando que elas sejam totalmente eletrificadas, né? Assim como se olha para a frota de automóveis, para que automóveis sejam elétricos, a gente está olhando para as plataformas de petróleo, para que elas cada vez mais utilizem equipamentos elétricos em substituição a equipamentos que queimariam gás ou demandariam de alguma forma emissão de carbono na atmosfera. Tem bioprodutos, que eu vou dar um zoom maior para a gente olhar aqui, e as competências de pesquisa e desenvolvimento, isso tudo são aí quase 3 bilhões de dólares, 2,8 bilhões de dólares, multiplica isso pelo câmbio, hoje vezes 5, né, para ter uma noção em reais, então é bastante dinheiro investido no posicionamento em baixo carbono. Eu vou dar um zoom aqui nos bioprodutos, que eu quero falar de produtos com menor teor de carbono, né. A visão atual da empresa hoje é que a gente tem que ir descarbonizando também os produtos, na medida do possível, e tem na refinaria do Paraná uma produção hoje já de coprocessado de óleo vegetal com diesel, ou seja, eu tenho um diesel com conteúdo renovável. Essa planta do Paraná opera aí com até 5% de carga renovável, ela tem uma licença para ir até 10%, né, de carga renovável. Essa planta está pronta, ela já está produzindo esse diesel com 5% de conteúdo renovável, então é um passo que a gente dá na descarbonização do diesel. Então, na visão de futuro, a gente vai colocar outras refinarias nesse mesmo esquema de pegar óleo vegetal, colocar numa unidade de hidrotratamento, cuja sigla aqui é HDT, e produzir, né, esse diesel com conteúdo renovável também na Replan, também na RPBC, que são refinarias de São Paulo. E num futuro não muito distante, né, a gente também está gestando aí uma planta dedicada, uma biorefinaria, que vai só utilizar matéria-prima, não vai mais utilizar petróleo, ela vai utilizar só matéria-prima renovável, para que a gente tenha produção de diesel renovável, de bioquerosene de aviação e outros bioprodutos associados, né. Isso tudo aqui demanda, assim, a gente está pisando num terreno novo, né, em refino de petróleo no Brasil, com cargas renováveis. Então a gente precisa de uma evolução aí até dos regulamentos, né, uma evolução regulatória para reconhecimento desse diesel, para que ele possa participar aí, contribuindo da descarbonização junto com o biodiesel, para que a gente consiga, inclusive, legislar sobre bio-QAV. Então, tem muitas incertezas nesses mercados que ainda precisam ser reguladas e a gente vai acompanhando aqui para dar maturidade aos projetos que a gente tem em a nossa visão de futuro. Como é que funciona, então, essa planta dedicada que produz hoje esse diesel com menor pegada de carbono? Existem duas formas da gente produzir diesel com menor pegada de carbono, né? É você pegar o óleo vegetal e tratar ele separado numa unidade de hidrogenação, numa unidade dedicada de HDT, e pegar o meu diesel que sai de refino, que também passa por unidade de hidrogenação. Hoje a gente hidrogena diesel para tirar enxofre, e no final eu misturo a corrente lá do óleo que eu hidrogenei com a corrente do diesel que eu hidrogenei, e no final eu faço a mistura. Isso é uma planta dedicada, um desenho de planta dedicada, né? Dependendo do teor de mistura, eu vou ter um diesel com X% aqui. Então, aqui o RX quer dizer, o X é justamente o percentual que eu estou misturando, né? Numa biorefinaria pura, é um R100, é o 100%, é o diesel que eu só usei óleo vegetal, que é aquele projeto que eu falei para vocês que a gente está olhando ali na frente, de ter uma planta dedicada. Hoje, o que a gente está fazendo é esse desenho de baixo. Eu pego o óleo vegetal, junto com a corrente de diesel, misturo eles em linha, óleo vegetal, corrente de diesel, e jogo numa unidade de hidrogenação. O efeito final é rigorosamente o mesmo. Eu tenho diesel com teor de renováveis, né? A gente entende que esse esquema que vocês estão vendo hoje, esse de baixo, que é o de coprocessamento,
do óleo com o diesel fóssil, ele otimiza o hardware que eu já tenho, ou seja, a refinaria já está lá pronta, instalada, né? Eu já faço hidrogenação de diesel. Então, o investimento necessário foi colocar um tanque de óleo vegetal e alinhar esse óleo para minha unidade de hidrogenação. E ele também minimiza o custo associado do que eu construir um projeto do zero novo que vai ser necessário, né? Que a gente tenha plantas dedicadas também, não vamos fugir disso, mas como é que eu prolongo a vida da minha refinaria? Transformando ela aos poucos em biorefinaria, né? Então, é um passo, eu vou aumentando aqui o teor de óleo vegetal, de sebo, de graxas, de materiais de bioóleos residuais, de forma que eu coprocesse e prolongue e vá transformando, fazendo a transição energética desse ativo. Isso tem uma sinergia muito grande, né, do fóssil com o renovável dentro da refinaria, o coprocessamento. Então, são os dois arranjos que a gente tem. Na refinaria do Paraná, hoje, que é a que está pronta, a gente coprocessa óleo vegetal com óleo diesel mineral para produzir o diesel com teor de renováveis aí associado a ele. Dependendo do teor de óleo que eu uso, esse diesel vai ter mais ou menos renováveis, tá? E eu queria falar um pouco de propriedades químicas, é que estou aqui diante de uma turma de profissionais da química, né, futuros profissionais da química, mas vocês já são profissionais da química, já se considerem assim, tá? Quando a gente está estudando, a gente às vezes não se considera, vocês já são profissionais da química, enxerguem assim. E, então, a gente tem biodiesel hoje, não sei se já tiveram ao longo do curso, ou se ainda vão ter, né, o que é o biodiesel, mas eu preciso trazer aqui essa comparação do biodiesel com o diesel, para vocês entenderem as diferenças do ponto de vista físico-químico, tá? O triglicerídeo é o meu óleo hoje vegetal, ou a minha gordura, é uma molécula que a gente chama de um éster, né? Tem a ligação aqui C-O, isso aqui é um éster, faz-se uma reação com metanol em meio catalítico homogêneo, uma catálise homogênea aqui, e eu vou ter 3 moléculas aqui que são ésteres de ácidos graxos, né? Ou seja, eu continuo tendo um éster. Eu saí de um éster, cheguei em outro éster. Essa reação recebe o nome de transesterificação por isso, né? Porque eu saio de um éster, que é um triglicerídeo, é um éster, e chego nas cadeias de ésteres separadas aqui. Um subproduto dessa reação é glicerol. Esse éster de ácido graxo a gente chama de biodiesel. Biodiesel é fruto da reação de um triglicerídeo com metanol para a produção de ésteres de ácidos graxos. Os próprios ésteres de ácidos graxos são biodiesel. O que a gente está fazendo hoje na Petrobras é diferente. Eu estou pegando um triglicerídeo em meio catalítico heterogêneo e estou hidrogenando, estou usando gás hidrogênio e estou produzindo essas moléculas aqui, esses oxigênios aqui, gente, eles vão embora como moléculas de água. Eventualmente eu posso ter algumas reações de descarboxilação aqui, pode ter um CO2 saindo, tá? Mas não é o majoritário da reação. O natural é que a gente tenha uma hidrogenação aqui em condições controladas de reação. Eu tenho esse radical aqui, normalmente com 17 carbonos. Esses radicais aqui de 17 mais esse carbono aqui dá 18. Um R18 é diesel. O que é o diesel fóssil? Normalmente são cadeias de 18 carbono na média. Então, quando eu hidrogeno óleo vegetal, eu chego praticamente em diesel, tá? Um diesel aqui de fonte renovável, por isso que a gente chama isso de diesel renovável. Vocês também vão ouvir falar de HVO, é a mesma coisa, tá? A sigla quer dizer óleo vegetal hidrotratado, aqui, né, é uma tradução da sigla do inglês, do Hydrated Vegetable Oil aqui, e quer dizer óleo vegetal hidrotratado, que é o que a gente fez, a gente hidrogenou óleo vegetal. Isso é diesel renovável, então quando falar HVO, diesel renovável, estamos falando da mesma coisa. E vocês conseguem reparar que são coisas distintas. Biodiesel é diferente de diesel renovável. Um é o éster de ácido graxo, o outro é um hidrocarboneto parafínico. Isso faz diferença, não só molecular, mas nas propriedades físico-químicas dos produtos gerados, tá? Por exemplo, teor de oxigênio, biodiesel tem oxigênio, porque ele é um éster. Diesel renovável não tem oxigênio, porque eu hidrogenei isso na fórmula de moléculas de água normalmente. A massa específica deles é semelhante com um pouquinho menor
né, a massa específica do diesel renovável do que o biodiesel éster, mas isso não traz nenhum prejuízo, porque o poder calorífico dos dois é muito semelhante, né? O fato do biodiesel ter o oxigênio reduz proporcionalmente a sua massa específica, o poder calorífico que ele poderia ter, né, em relação a essa massa. Então, podem ver que o poder calorífico ali é 33,4 do biodiesel para 34,3 do renovável, do diesel renovável, né? O teor de enxofre é menor do que 5, aí tem até literatura que mostra que é menor do que 1, né, porque naturalmente o óleo vegetal não tem enxofre que a gente consiga detectar pelos métodos analíticos. A gente tem um teste de ponto de névoa, que é o ponto em que forma cristais. Isso aí para regiões muito frias faz diferença. No caso do Rio Grande do Sul faz diferença. Por exemplo, o diesel que é armazenado em temperaturas próximas de zero. Então a gente pode ter um problema, né, em dias muito frios, do combustível congelar. A gente não quer isso, então é muito comum ter essa análise de ponto de névoa, que é quando a gente começa a ter a formação do primeiro cristal a uma dada temperatura. A gente sabe que o diesel renovável, a temperatura para que ele forme cristal é negativa, ou seja, tem que fazer muito frio, ali, de menos 20 a menos 10 graus, né? E dependendo da matéria-prima, porque eu posso usar óleo de soja, posso usar óleo de milho, posso usar sebo bovino, posso usar sebo de porco, sebo de frango. Então, assim, muda, né, a característica do ponto de névoa dependendo da matéria-prima que eu partir. E para biodiesel também, é de menos 5 a mais 15, ou seja, tem uma diferença que é associada dependendo da minha matéria-prima, mas vejam que a temperatura é mais negativa no caso do renovável, ou seja, ele é mais adequado para locais frios, né, mais do que biodiesel. Isso é uma particularidade da molécula. Número de cetano também é algo, acho que não é comum para vocês esse vocabulário, mas tem a ver com a resistência do combustível no motor diesel. Quanto mais alto o número de cetano, melhor é o combustível em relação à compressão que ele resiste no motor. Então eu posso trabalhar com motores mais eficientes, com maiores taxas de compressão, sem que a molécula sofra ignição. A estabilidade e a oxidação do diesel renovável é altíssima, porque ele é um hidrocarboneto parafínico. No caso do biodiesel, ele é uma molécula oxigenada, então ele tem algumas, não só pelo fato de ser oxigenado, mas a cadeia carbônica do óleo de soja, por exemplo, tem algumas ligações duplas, e que reduzem a estabilidade dessa molécula, né? O diesel renovável não tem ligação dupla porque ele foi hidrogenado. Então, eu tenho um parafínico, uma ligação alcano ali, né? Um hidrocarboneto que só tem ligações simples ao final do processo. No biodiesel, ele pode ter ligações duplas, dependendo do óleo que eu utilizei, é da origem do óleo inteiro. Por exemplo, soja tem muitas ligações duplas na molécula, então isso reduz a estabilidade de um biodiesel produzido à base de soja, em comparação com o diesel renovável, tá? E a utilização, gente, hoje, para mim, misturar com o diesel fóssil, no diesel renovável é ilimitado, porque é a mesma molécula, a gente está falando. Então, eu posso botar 50%, 60%, 70%, 100% de renovável, ou qualquer tipo de mistura do diesel renovável com o diesel fóssil. O biodiesel tem uma limitação por ser uma molécula oxigenada, tem uma série de problemas associados a isso. Eu queria fazer aqui um disclaimer, até assim, eu não estou falando mal do biodiesel, por favor, não entendam disso. O biodiesel é fantástico, tá? Ele cumpre um papel social importante de fomento ao agronegócio no Brasil, de fomento à produção da cadeia de biocombustíveis. Eu estou trazendo aqui dados da composição química de um e de outro e comparando, tá? Diesel renovável, ele tem propriedades fisicoquímicas mais avançadas, porque de um lado eu faço uma reação com metanol para produzir numa transesterificação biodiesel, no outro eu estou falando de uma hidrogenação industrial com um processo mais robusto, né, e que acaba levando a um produto de melhor qualidade. Isso é intrínseco às moléculas, tá? Não entendam aqui que eu estou falando mal do biodiesel, por favor. Entendo que eu estou trazendo as características físico-químicas associadas à composição química dos produtos gerados, tá? E é fato, na literatura mostra que ele é um produto de melhor qualidade, de maior estabilidade, que tem essas propriedades que eu falei para vocês, e a gente tem um quadro resumo disso aqui que eu falei, né? Ou seja, o diesel renovável, ele é da mesma natureza química que o diesel fóssil,
São moléculas de 18 carbonos, parafínicas, ou seja, são alcanos. É uma opção para a gente atender aí o programa do Brasil de crédito de carbono, que é o RenovaBio, para atender o Proconv P8, que é a fase de homologação de motores de ciclo diesel, os motores mais modernos e mais exigentes que a gente tem aí em relação à emissão de material particulado, à emissão de vários componentes que são gerados na queima desse combustível em motor de ciclo diesel, tem melhor estabilidade e oxidação quando comparado com biodiesel, tem melhor filtrabilidade, lembra lá do ponto de névoa, ou seja, ele não forma cristais facilmente, ele não tem ligações duplas que possam levar à instabilidade e formação de gomas, então por isso que ele tem melhor filtrabilidade, estabilidade. Então, a gente chama de drop-in, ou seja, eu não preciso mudar nada na minha cadeia, é o mesmo motor, é a mesma estrutura toda de escoamento, não preciso alterar nenhum equipamento específico, ele não tem afinidade com água por ser um hidrocarboneto, ele não contém contaminantes como o gliceróis, lembra que um subproduto do biodiesel é o glicerol, então eu posso ter, dependendo da forma que eu produzi e purifiquei esse biodiesel, eu posso ter traços de glicerol, e é uma catálise homogênea, eu posso ter os metais do catalisador presente no biodiesel, eu posso ter fósforo associado a esse processo, que a hidrogenação normalmente arranca, naturalmente, tá, os óleos têm moléculas de fósforo penduradas, mas no caso do diesel renovável, em que o hidrogênio, ele acaba saindo nas minhas correntes, e ele é mais favorável à utilização em motores modernos, que levam a maior eficiência no seu uso em motores. Para vocês terem ideia de onde é que o mercado, para onde é que o mundo está indo em relação a diesel e biodiesel, a Califórnia é um estado norte-americano bastante avançado nesse tema, eles têm metas muito agressivas, isso aqui são as metas deles. O dado de 2018 basicamente reflete o dado real deles de 2017, isso aqui é de um relatório de 2019, não tem aqui o impacto da pandemia, que certamente mudou esse perfil, talvez, da curva aqui, isso aqui não tem um novo estudo publicado por eles ainda seguem essa mesma diretriz de lá em 2030, não utilizar mais diesel de petróleo. Essa é a meta da Califórnia, até 2030 não utilizar diesel de petróleo. Como é que eles vão fazer isso? A barrinha verde é diesel renovável, que é esse que a gente produz hoje na refinaria do Paraná, né, e que vai produzir na planta dedicada. E nos Estados Unidos isso é bem comum, né, a gente tem muitas plantas de diesel renovável, por coprocessamento ou por plantas dedicadas. E, obviamente, vai ter aí um percentual de biodiesel também, daquela rota por esterificação ali, sendo utilizada, mas a maior parte, gente, vai ser esse diesel renovável, seja ele por coprocessamento, seja ele por planta dedicada. Então, a gente vê que é uma tendência, esse é um exemplo da Califórnia, mas é uma tendência em vários mercados na Europa também, tá? De ter essa curva semelhante olhando para frente. Tem esse gráfico aqui da Agência Internacional de Energia que mostra assim, quanto vai crescer a demanda de biocombustíveis nos próximos anos? Quais são os principais biocombustíveis que vão ser demandados nos próximos anos, tá? O principal biocombustível que vai ser demandado nos próximos anos é etanol, tá? Então, você tem uma estimativa que o crescimento é em torno de 16 bilhões de litros por ano, um pouquinho mais. Aquela bolinha azul e verde ali, acompanhem comigo em cima do etanol, a bolinha azul mostra o quanto o etanol ocupa em relação ao mercado de biocombustíveis. Ele ocupa aí em torno de 65% da demanda total de biocombustíveis. E vejam que a bolinha verde, que está olhando para 2026, o que vai acontecer nos próximos 5 anos, ela cai o percentual, quer dizer, eu vou ter uma demanda muito grande por etanol, mas eu tenho outros biocombustíveis chegando que vão diluir o efeito percentual do etanol no mercado de biocombustíveis, né? Então ele sai da casa dos 65% para a casa dos 60% de mercado, de share, que a gente chama. Biodiesel vai ter demanda? Vai ter demanda crescente também, né? Mas a gente observa que a demanda de biodiesel, ela também vai gerar esse efeito de diluição, ou seja, a bolinha azul está mais alta do que a bolinha verde, que é 2026. No caso do diesel renovável, a gente está vendo um efeito contrário, né? Ou seja, lá em 2026, que é a bolinha verde, eu vou ter um percentual maior na composição de biocombustíveis pelo uso de diesel renovável do que eu tenho em 2020.
que eu tinha, né, em 2020. Ou seja, a demanda de diesel renovável vai ser muito semelhante ao crescimento aí que o etanol está mostrando no horizonte, aí, perto dos 14, 15 bilhões de litros por ano. Então, vejam a importância, né, desse novo combustível que está chegando no Brasil, que é o diesel renovável, e como isso é no mundo. Essa é uma estimativa da Agência Internacional de Energia. Tem também aí alguma coisa já de biojet, que é biocombustível de aviação chegando, e a gente enxerga que em 2026 a gente vai usar, ainda é pouco, mas vai crescer também, gente. 27, 28, 29, 2030, 2000, lembra que é 2050 eu tenho que estar descarbonizado, né? Essa é a meta lá do Acordo de Paris, é mirar 2050 e estar descarbonizado. Não é fácil o desafio, mas a gente tem que percorrer a meta, né? E fazer o máximo possível. Aqui é uma foto, bem à direita, eu tive na refinaria do Paraná acompanhando um lote desse produto R5 aí sendo produzido, que é o diesel com 5% de conteúdo renovável. Aqui é a foto de alguns minutos depois dele ter saído do reator. Eu estou segurando o frasco. Ele tinha uma cor fosforescente muito interessante, associada à reatividade do catalisador e de reações que acontecem no reator. Então, a gente pegou esse combustível e testou numa frota de ônibus lá em Curitiba, para justamente testar em campo o produto, né, para ter certeza. A gente sabe que mundo afora esse produto é um sucesso, não tem problema nenhum, pode usar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50% dele misturado com diesel, que não tem problema nenhum. A gente quis fazer um teste aqui justamente para mostrar isso para uma empresa de ônibus que acompanhou, com um parceiro aí de distribuição, que foi a Vibra, com a Mercedes, né, que também, então tem várias empresas que nos acompanharam. Tem uma fotinha aqui mostrando, né, como é que é a carga fóssil. O diesel fóssil é esse primeiro, o óleo vegetal um pouquinho mais escuro, né, a carga, que é a mistura dos dois, como é que ele sai no final, né? Essa aqui é uma foto melhor, maior, né, mostrando como é que sai dessa torre de processamento que coprocessou óleo vegetal com diesel fóssil. Para fechar a minha apresentação aqui, eu queria dizer para vocês que a nossa visão na Petrobras é que a gente vai ter uma competição na transição. Você pode achar que eu errei a palavra, não, mas ela está certa, é coopetição mesmo, tá? O termo coopetir, ele significa você cooperar e competir ao mesmo tempo. Ou seja, a gente deu um passo agora com o diesel com 5%, numa refinaria, mais refinarias devem entrar na sequência, uma planta dedicada está sendo pensada ali para o futuro. Eu quero colaborar, né? Mas ao mesmo tempo eu estou competindo, é um mercado de combustíveis, tem várias outras alternativas, vários outros combustíveis. Então, a gente imagina que o net zero, lembra aquela meta de emissões líquidas zero de carbono, que ainda vai ter petróleo, vai ter captura de carbono, vai ter várias tecnologias, a gente vai ter combustíveis avançados aqui, né, hidrogênio sendo produzido a partir de energia eólica, hidrogênio por eletrólise, hidrogênio a partir do etanol, a partir de biomassa, quer dizer, a gente tem combustíveis avançados aí chegando, a gente tem os biocombustíveis, em que a gente está dando uma caminhada no ciclo diesel para oferecer um biocombustível associado. O Brasil tem uma experiência larga em biodiesel, então a gente está somando aí na contribuição da descarbonização, a gente está colaborando e competindo ao mesmo tempo. Tem os combustíveis tradicionais, o próprio diesel, que lembra que a gente tem que olhar na transição energética a questão da transição e da segurança, né? Então, eu ainda preciso dos combustíveis tradicionais, e a gente tem novas soluções aí com captura de carbono, que talvez dê maior tempo para os nossos combustíveis tradicionais sobreviverem no mercado e auxiliarem essa transição. A gente tem soluções de captura de carbono baseadas na natureza, aí NBS, Nature Based Solutions, são as soluções olhando para aquilo que a gente pode, na natureza, fazer que contribua com captura de carbono. Então, a gente tem preservação de florestas, preservação de manguezais, preservação de estruturas que naturalmente estocam carbono, né? Então, tem uma caminhada, o Brasil tem uma caminhada para fazer em relação a isso, em relação à redução de desmatamento, em relação a até mesmo produzir biocombustível, sabendo que a tua matéria-prima não veio, né, de desmatamento. Então, a gente tem uma caminhada a ser feita nesse sentido.
Tem a própria eletrificação, né, os carros elétricos, a gente não pode ser cego, eles estão chegando com força, vão tomar mercado, vão competir com a gente, ao mesmo tempo colaborar para a transição energética. A eletrificação tem muitos desafios de pontos de recarga, as baterias hoje tem muita incerteza do ciclo reverso dela, porque sem o ciclo reverso são altamente insustentáveis as baterias, ou seja, eu tenho que ter reciclagem dessas baterias, senão a gente vai colapsar achando que está fazendo um bem e daqui a pouco está cavando um problema ainda maior. Então tem que ter reciclagem das baterias, senão não vai dar certo a eletrificação, a gente vai chegar em outro grande problema ali na frente, mas a eletrificação vai contribuir para a transição energética. E a própria mobilidade urbana, né? São as pessoas que hoje optam por usar patinete, optam em morar perto do trabalho para ir a pé, optam em utilizar skate, bicicleta, carona compartilhada, né, etc. Né? Então, a gente tem também questões de mobilidade urbana. Quando eu somo tudo isso que eu falei para vocês, né, eu vou ter, lá em 2050, quem sabe, a minha descarbonização plena e eu atinjo o net zero. Então, é com esse senso, né, que a gente trabalha na Petrobras de colaborar com a transição energética, manter a produção de energia enquanto a sociedade demanda petróleo, enquanto a sociedade demanda gasolina, diesel, asfalto, material petroquímico, né, tem uma série de outras coisas que saem de petróleo que a gente também não pode deixar de fornecer. Então, nesse espírito colaborativo e olhando para a segurança energética e também fazendo competição nesse mercado é que a gente espera fazer a transição energética. Tá legal? Eu deixo aqui o meu contato, fico aberto para perguntas. Quem não tem aí LinkedIn, recomendo que façam. O LinkedIn é uma rede social muito legal, muitos profissionais estão nessa rede. Eu aprendo muito na rede LinkedIn, assim, lendo postagens de altíssimo nível, acompanhando o que está acontecendo no mercado de trabalho, fazendo network, conhecendo pessoas. Então, tem o meu e-mail também aqui, caso vocês queiram depois mandar uma dúvida. Lembrei depois, fiquei com uma dúvida de alguma coisa, tá? Então, fico à disposição aí. Então, Gal, a gente agradece as falas aí. Eu venho trabalhando também com biocombustíveis desde o meu mestrado, né? Eu trabalhei com etanol e no meu doutorado eu trabalhei com biodiesel, né? E especialmente biodiesel sem a geração de glicerol, né? Uma outra rota química lá. Então, sobre os problemas da produção de biodiesel, né? Tem muitos, né? Principalmente na catálise homogênea, né? Então, e acabam refletindo na ponta, né? Às vezes, assim, eu sempre fico com receio quando eu estou falando de biodiesel, que parece que eu estou falando mal, né? Mas não é. É assim, são da natureza, né? Da molécula, do jeito que a gente processa e de como é feita essa catálise homogênea, que respingam na ponta. Então, não é à toa que a Califórnia está olhando mais para diesel renovável do que para biodiesel na sua transição. É da natureza química da molécula ter alguns problemas que limitam o percentual que eu posso usar, né? Exatamente. Eu fui também para a catálise heterogênea, né? Mas também ela tem... Eu confesso que, né, o diesel, né, que você apresentou aí, né, eu não tenho muito conhecimento em relação à rota de hidrogenação, qual catalisador é, enfim, né? Mas quando a gente busca lá, quando a gente puxa o relatório da BP lá, né, a gente vê que a curva é bem ascendente, assim, e é mais dos outros países, até, por exemplo, da Califórnia, é bem interessante, né? E sobre essa questão do uso de baterias, né, carro elétrico, até vou indicar, eu não sei exatamente qual é o artigo seu, tá, Galto? Mas tem um artigo que você escreveu, não sei em qual das revistas aí, que é justamente sobre essa questão, que é a segunda ou terceira vez, né? Segunda, enfim, a onda aí que o carro elétrico, entre aspas, desafia, né, o carro fóssil, digamos assim, né, combustível fóssil. E tem realmente esse problema da bateria aí é bem complicado, a evolução não está correndo na mesma velocidade, né? Embora tenha tido nos últimos anos muita evolução, mas enfim.
Não é só o problema de não acompanhar, porque tem esse descasamento, ou seja, a demanda de... Você construir uma fábrica de carros é muito mais rápido do que construir uma mina de extração de lítio, né, por exemplo. Então, como esses times não estão casando, parece que vai dar problema ali adiante, né? Mas vamos dizer que... E por isso que eu disse assim, sem reciclagem, vai ser o caos, porque eu não vou ter matéria-prima, né, suficiente, não vou ter... Lítio até não é o problema, tá? Lítio tem gigantescas reservas, tem muito lítio até na água do mar, tá? Assim, tem como fazer, não sei a que preço, tá? Mas tem como fazer. Mas tem outros metais que são muito mais escassos, que são utilizados na fabricação de bateria e que você não tem saída, né? Então, assim, ou eu reciclo. Senão a gente vai ter um problema associado à produção de veículos elétricos com bateria metálica, né? Quem sabe tem outras alternativas de bateria aí que podem... A gente vê que tem muita pesquisa, né, na área de baterias que podem fugir do lítio, que podem fugir do cobalto, que podem fugir de metais que são utilizados hoje em larga escala para produzir essas baterias. Legal. Só para reforçar, se alguém tiver alguma pergunta, não é mais o bilhetinho WhatsApp, né? Manda o WhatsApp aí para mim ou para no grupo das primas. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, já vou passar para as perguntas aqui, tá? Legal. Como que você vê, né, o uso do hidrogênio como combustível, né, de maneira direta? Assim? Qual que é a sua percepção? Tem se falado muito do hidrogênio, né, assim como um vetor energético, muito até associado à energia eólica e solar, né, que é você pegar a energia eólica e solar e para fazer a eletrólise e obter hidrogênio. Em relação a utilizar esse hidrogênio para carro, eu tenho uma crítica muito grande, tá? Eu acho que é possível, a gente vê, tem carro hidrogênio, mas assim, gente, é jogar hidrogênio fora, botar hidrogênio vindo dessa fonte em carro, né? Porque eu tenho que descarbonizar, por exemplo, a produção de cimento, a produção de aço, e ali o hidrogênio faz diferença, muito mais do que eu botar esse hidrogênio num carro. Em que, no nosso caso, no Brasil, faz mais sentido usar etanol, biometano, utilizar até mesmo veículos elétricos, do que pegar esse hidrogênio e fazer ele para automóvel, tá? Eu acho que tem aplicações bastante nobres do hidrogênio dito verde aí, do que colocar isso no automóvel. Ele vai ter espaço, ele é parte importante da transição energética, hidrogênio, para produzir, por exemplo, amônia verde. A síntese da amônia pega hidrogênio e nitrogênio, né? Uma síntese bastante antiga lá de Haber-Bosch, né? Para fazer amônia, para fazer fertilizante. Então, esse hidrogênio tem bastante importância nesse processo de, por exemplo, fertilizantes verdes. Então, eu acho um desperdício quando eu vejo notícias assim, carro hidrogênio, chega a me dar um arrepio. É uma crítica minha, tá? Eu sei que vai ter espaço também para isso, mas eu acho que é um desperdício quando a gente tem recursos finitos e então tem que direcionar para aquilo que descarboniza mais, né? É a minha visão, tá? Pessoal aqui, nem falo em nome da Petrobras, o que vocês estão ouvindo falar aqui agora é o Marcelo falando, tá? Beleza. Então tá. Seguindo aqui, a gente tem alunos aqui, né, desde o curso técnico em Química, da licenciatura em Química, do Tecnólogo em Processos Químicos, né, em breve a gente vai ter aqui o curso, a partir de 2024, de Química Industrial também, né, aqui no campus. Tem mais alguém, acho que na Biologia, né, tem gente de Ciências Biológicas, enfim, controle, não sei se tem alguém em controle elemental, mas, enfim, a gente tem vários acadêmicos aqui de cursos, né, diferentes, e uma pergunta assim mais geral, como que é trabalhar na Petrobras, né? Então é uma realidade aqui para a gente de Panambi aqui, é um pouquinho distante, assim, mas se pudesse dar um panorama geral assim de como que é trabalhar. Gente, é uma empresa fantástica, fantástica, assim, quando eu fiz curso técnico em Química, a área da petroquímica já me fascinou. Eu já olhava a petroquímica assim, como é legal isso. Era a sensação que eu tinha quando eu estudava a petroquímica de modo geral. Eu comecei a estudar a área de petróleo, comecei a achar fascinante, depois a área de energia, e por um tempo eu disse, poxa, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com energia, né? Mais especificamente com óleo e gás. Obviamente, na Petrobras, você hoje só entra via concurso,
ou você consegue um contrato numa empresa terceira, né, também consegue trabalhar na empresa, nas muitas empresas terceiras, que é a empresa que prestam serviço à Petrobras, mas eu fiz concurso lá em 2009, ingressei na empresa em 2010, e assim, ó, é o lugar mais incrível que vocês podem, assim, imaginar. Eu tive semana passada, pela segunda vez, no centro de pesquisas da Petrobras. A gente costuma brincar que é a NASA do Brasil, né? É a NASA do petróleo, assim, porque é dali que sai a pesquisa para perfurar no pré-sal, sabe? É dali que sai a pesquisa para produzir o diesel com menor pegada de carbono. É dali que sai a pesquisa para captura de carbono, para várias coisas que a gente vê hoje, vários recordes que a gente consegue e produtos que a gente coloca no mercado. Então, assim, tem tecnologia de ponta, uma empresa brasileira, a gente se identifica por ser uma empresa do Brasil, né? Produzindo tecnologia de altíssima qualidade. Então, assim, o dia a dia aqui é muito dinâmico, não tem nenhum dia que seja igual ao outro. Eu trabalhei durante quase uma década em unidade de processo, estando diretamente ligado a processamento de petróleo, a refino de petróleo. Aprendi muito, assim, como é que se produz derivados, como é que a gente produz combustíveis. Também cada dia na refinaria era um dia novo, um desafio novo, um problema novo. Eu estou bem recentemente na área comercial, aí na sede da empresa, na área de marketing e estudo de mercado, e está sendo também, assim, eu estou conhecendo outra Petrobras dentro da Petrobras, é impressionante, assim, que uma companhia tão grande, com tantas nuances, que tem um colega que trabalha na produção, tem colega que trabalha no refino, tem um colega que trabalha em projetos de descarbonização. Eu hoje estou trabalhando na área comercial, mirando esses projetos de descarbonização da empresa, ajudando, né, a gente fazer, quem sabe, a transição energética na área comercial, e também tem o link com o refino, esse coprocessado sai de uma refinaria. Então, assim, acaba sendo aquilo que lá atrás eu passei na refinaria, me serviu de bagagem hoje, né? Porque eu posso atuar na área mais de inteligência de mercado, de análise de números, mas eu posso dizer para vocês que é uma empresa fantástica, sabe? Eu sou muito realizado profissionalmente e agradeço a Petrobras por poder trabalhar, os colegas são incríveis, são pessoas incríveis, então, assim, eu só tenho elogios a fazer, né, da companhia. A gente sabe que a Petrobras passou por momentos muito difíceis aí, num passado bem recente. A gente já virou essa chave, né, e já estamos aí com novos recordes e uma empresa saudável produzindo aí para o país. Certo, na verdade, é um complemento, né? Você já falou, mas enfim, você trabalhou mais na parte do refino, né? Mas o pessoal tem duas perguntas aqui já em relação a se você tem conhecimento, né? Ou se você já trabalhou em plataforma de petróleo. Eu não trabalhei, gente, assim, eu estou tentando descolar essa... Eu queria pelo menos visitar uma plataforma, sabe? Poder ir lá conhecer a operação, o dia a dia. É um trabalho confinado, em que você fica 14 dias sem sair da plataforma, não é um trabalho fácil, assim. Imagina você ficar 14 dias morando no teu trabalho, né? Você trabalha 12 horas e nas outras 12 horas você está dentro da plataforma. Ou seja, você não desliga dali propriamente dito. Então, assim, eu não tive essa experiência, eu espero ainda ter, tá? Assim, no meu currículo, poder visitar uma plataforma, poder visitar uma unidade de produção de petróleo e gás propriamente dito, porque é outra realidade dentro da cadeia, né? Eu já trabalhei na distribuição de combustíveis, já trabalhei no refino de combustíveis, estou trabalhando hoje na sede da companhia, mas não passei pela produção de petróleo em plataforma. Beleza. Legal, mais uma pergunta aqui. Na sua visão, né, qual seria o maior problema em relação à extração do petróleo do pré-sal? O maior problema, gente, são muitos, né? Vocês não imaginam como é difícil, né, produzir petróleo por si só. Perfurar a rocha, fazer o poço, né? Por si só, em qualquer lugar do mundo é difícil. No pré-sal, você tem a camada de água, 2 quilômetros de água, 2.000 metros de água, é a camada de água do mar. Cheguei no fundo do mar, eu tenho que perfurar mais alguns quilômetros para baixo. Aí, para ajudar, não é uma rocha qualquer, é uma rocha de sal, uma rocha de altíssima mobilidade,
nos primeiros projetos, o poço colapsava e trancava a broca. Então, assim, se aprendeu a lidar com isso, se desenvolveu tecnologia e jeito de fazer, né? E cada vez mais rapidamente a gente avança a perfurar poços mais profundos. Então, assim, hoje o desafio maior é manter a curva de produção de forma segura, né? Acho que o desafio da indústria de óleo e gás é fazer aquilo de forma segura. Vocês não imaginam, assim, numa refinaria a gente está em cima de muitos equipamentos que têm combustível para todos os lados. E forno operando a 500, 600, 700 graus. Então, a qualquer momento, aquilo pode pegar fogo. Então, o desafio maior da nossa indústria é em relação a manter seguro, né, essa produção toda. Isso vale para qualquer elo que a gente está falando, mas acho que no pré-sal ainda mais. A gente teve no passado aí alguns grandes acidentes, vocês devem ter acompanhado, né, no Golfo do México, lá o poço que ficou vazando por muito tempo. Então, assim, o grande desafio do pré-sal é, na profundidade que a gente tem, na condição de pressão, fazer isso de forma segura. Até hoje a gente tem tido sucesso e eu espero que a gente continue tendo sucesso e que não tenha nunca nenhum tipo de acidente associado a isso, né? Mas é um desafio, de fato, manter essa produção de forma segura. E o Brasil é pioneiro, né? O Brasil é pioneiro em exploração de águas profundas, isso aí. Beleza. Calma aí, tá chegando mais um dia. Outra pergunta sobre qual seria o maior desafio no refino de petróleo. Olha, boa, excelente pergunta, né? Também, refinar petróleo... Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei na refinaria, eu olhei aquele monte de tubo retorcido, torre de destilação, eu digo, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado, mas dá certo, né? E hoje, pensando em transição energética, gente, o maior desafio de uma refinaria de petróleo é fazer a transição, né? É justamente eu começar a processar cargas renováveis. Eu fazer essa refinaria virar biorefinaria. Isso está sendo um desafio no mundo inteiro. A gente vai ver na Europa refinarias fechando, outras virando biorefinarias, mas hoje, além de todos os desafios diários que uma unidade de operação tem, ainda mais falando de combustível, né, que é inflamável, é perigoso, etc., que tem que ter a questão da segurança, mas acho que o desafio muito grande é como é que você faz a transição desse ativo, né? Faz uma refinaria fóssil virar uma refinaria de material renovável ao longo do tempo. E a gente vai ter que ir junto com esse mercado, né? É algo que tem que crescer junto com a demanda, tem que caber no bolso da população. Então, tem muitos desafios nesse sentido, de não deixar faltar lá a gasolina e o diesel, mas, ao mesmo tempo, oferecer esses produtos com menor pegada de carbono. Então, hoje, certamente, o desafio, pensando em transição energética, de tudo que eu falei para vocês aqui, é como é que eu sobrevivo a essa transição, né? Eu posso não querer mais gasolina ali na frente, mas eu ainda vou usar plástico. Então, como é que eu produzo plástico sem produzir gasolina? Então, tem uma série de perguntas que a gente se faz. Não é uma exclusividade do Brasil, né? A Europa vai sofrer isso antes, mas como é que eu faço essa transição, né? Num ativo de refino? É importante, né? O combustível é uma parte, né? Tem toda a parte aqui a planta da Braskem, de plástico verde, aqui a partir do etanol, né? Então, a própria Braskem, observa que a Braskem também está tentando fazer a transição, né? Ou seja, ela usa nafta petroquímica para fazer polímero e começou a olhar para o etanol e, de repente, está olhando para outros bioinsumos, né? Em pegar plástico reciclado e fazer economia circular para consumir menos material virgem, menos petróleo, né? Menos nafta petroquímica derivada desse petróleo. Esse é um desafio, né? Legal. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Queira fazer em voz alta aí? Fique à vontade também. Ninguém?
Galto, tu quer fazer aí a divulgação dos livros, algo do tipo? Então, eles estão aqui, alguns que a Evidência quer falar um pouquinho sobre a sua produção científica aí, né, os livros aí, enfim. Opa, o microfone está mudo aí. Eu vou ter que fazer uma de vendedor aqui, então. Assim, dados os muitos desafios que eu enfrentei nos últimos anos, eu tenho mais escrito hoje em colunas e material aberto do que livro, né? Mas eu fiz algumas produções ao longo da carreira, e a professora Aline tem alguns aí que tu também tens, né? Alguns das minhas produções, de óleo e gás, na área de química industrial. Eu tenho livro aí até para quem quiser prestar concurso de questões resolvidas de química e física. Então, assim, tem uma produção de livros. Se alguém tiver interesse, me procure pelo LinkedIn ou até por e-mail. Às vezes é mais em conta eu mandar um livro pelo correio, às vezes é mais em conta a própria pessoa comprar no site, dependendo do desconto, né, que tem ali. Mas, assim, se vocês tiverem interesse, os livros estão aí com a professora, para vocês darem uma folhada, né, e sentirem o conteúdo. E se quiserem que eu envie, se achar que é em conta, eu envio um material para vocês também pelo correio. Beleza, então, se não tem mais nenhuma dúvida, vou encerrando aqui da nossa parte, Galto, tá? Mais uma vez, agradeço a disponibilidade, né, para fazer essa fala, tá? Foi muito legal, né? Acho que dá uma visão bem otimista aí para o futuro, né, para quem pretende seguir a área da química, então, né? Bem interessante os pontos de vista aí, tá? E então era isso aqui. Muito obrigado. Vamos desfazer a chamada, então. Até mais, Galto. Obrigado, hein? Valeu, gente. Grande abraço. Bom fim de semana para vocês. Tudo de bom. Obrigado igualmente.